Queridos, no dia 31 de maio, eu, o Brasil e acredito que o mundo inteiro ficamos chocados com a notícia da morte do menino Juan Maicon. Um menino de 9 anos de idade que foi alvo de uma perversidade inimaginável. Enquanto ele dormia, sua própria mãe, com a ajuda de uma outra mulher, esfaquearam, degolaram e esquartejaram o menino. Um ano antes desse crime hediondo, o Juan teve parte do seu corpo mutilada por essa mesma criatura que ele aprendeu a chamar de mãe. E desde então era torturado e mantido em cárcere privado. Eu fiquei imaginando qual a imagem que o Juan tinha de Deus. Que imagem o Juan tinha de Jesus? Essa criança foi obrigada a viver um inferno nos poucos anos de vida que ele teve aqui na Terra. Irmãos, o que nós nos tornamos? É isso que nós chamamos de civilização? Tanta ciência, tanta ideologia, tanta militância, tanto ódio dos valores judaico-cristãos, para nós nos transformarmos nisso, para chegarmos nesse ponto que a nossa sociedade chegou. Que desgraça, que tristeza. Graças a Deus, essas duas assassinas foram descobertas, presas, mas pasmem, durante o interrogatório, elas contaram todo o fato monstruoso com a absoluta frieza. Apresentaram total consciência do que fizeram. Não estavam sob o efeito de álcool, não estavam sob o efeito de droga química alguma. Estavam gozando plenamente das suas faculdades mentais. Irmãos, como uma mãe, em pleno exercício da sua consciência, das suas faculdades mentais, pode fazer isso ao próprio filho? Ela decidiu assassinar o pequeno Juan porque Deus o fez menino. Ela decidiu matar aquela criança indefesa porque o Criador fez do Juan um ser humano macho, pleno de DNA masculino, homem. Essas assassinas não suportavam a verdade de Deus. Apesar da crueldade desse crime, o caso não ganhou indignação nem repercussão da grande mídia. Algumas pessoas falaram sobre isso no Facebook. Agora, a grande mídia, um silêncio maligno tomou conta de um dos setores mais barulhentos da nossa sociedade. Será que o motivo desse faz de conta de que nada aconteceu era porque essas duas mulheres eram homoafetivas? Faziam parte de um partido político vermelho? Nenhuma fala do PSOL, nada dos políticos do PT, do PCdoB, nada. Nenhuma manifestação de indignação das ONGs humanitárias da paz. Silêncio da ONU, silêncio dos direitos humanos, da OAB, do Papa, dos pastores progressistas inimigos da cruz de Cristo, mas amigos da estrela vermelha. Silêncio total dessa gente. Silêncio total desses covardes. Nenhum pio da militância LGBT, UVXZ, nenhuma fala das feministas. Mas a Igreja de Cristo não pode ficar em silêncio, meus irmãos. A Igreja de Cristo não pode deixar de se indignar. Principalmente quando o mal é praticado contra crianças. Isso tem que causar revolta, indignação na alma da gente. A gente não pode passar o dia seguinte como se isso fosse normal. Não é normal. Nossa sociedade, nossos amigos, nossos filhos não podem achar isso normal. Nossos filhos têm que perceber na gente a indignação. Ninguém deveria acreditar que ideologia de gênero é algo normal. Ninguém. Ideologia de gênero é algo satânico.
A sabedoria do mundo é loucura para Deus porque ela é satânica, ela é maligna. Confundir a sexualidade das crianças é algo maligno, é algo satânico. Mudar o sexo das crianças é algo satânico. A promoção e a luta para a legalização do aborto é algo absolutamente satânico. Ninguém deveria ter dúvida sobre isso. O príncipe das trevas odeia crianças. O príncipe das trevas odeia crianças. Mas Deus destruirá essa podridão toda, maligna, tudo que o mundo chama de sabedoria, Deus vai destruir, vai exterminar. E dará a justa paga para todo aquele que promove o mal, principalmente o mal contra crianças. A Bíblia Sagrada, do início ao fim, mostra o amor e o cuidado especial de Deus para com as crianças. Basta nós lembrarmos que o Todo-Poderoso decidiu revelar o amor dele por nós, entrando nesse mundo através do quê? De um bebê, de uma criança. E aí, para lembrar a igreja de como Deus se importa com as crianças, eu quero ler com vocês um texto que mostra com clareza, como que os pequeninos são vistos, lembrados e amados por Deus. Por favor, acompanhem comigo Mateus 18, de 1 a 10. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Percebam como que pecar e fazer outras pessoas pecarem é algo abominável para Jesus. Versículo 10, para finalizar. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Até aqui. Amém. Amém. O capítulo 18 inicia com os discípulos de Jesus uma discussão recorrente, querendo saber quem era o maior, quem vai ficar numa posição de maior prestígio e privilégio no reino dos céus. E aí no versículo 2, Jesus usa a pergunta deles para mostrar para a gente, para o mundo inteiro, como que os discípulos de Jesus devem se relacionar uns com os outros e com o Deus deles. E aí, para essa lição, Jesus chama uma pequena criança para mostrar para aqueles homens grandes como eles deveriam ser, que seres humanos que eles deveriam se transformar. E é maravilhoso notar a frequência com que a presença das crianças ao redor de Jesus e o seu amor por elas, como que isso é mencionado na Bíblia com uma frequência maravilhosa. Sem dúvida, Jesus amava as crianças. Amém. A criança que Jesus chamou não hesitou, não ficou com medo. Jesus chamou, ela veio logo. E a seguir é muito interessante que o evangelista Lucas e Marcos afirmam: Jesus a tomou em seus braços. Jesus colocou essa criança no seu colo. Jesus em pé, conversando com os seus discípulos. Essa criança participou de todo esse sermão, de toda essa explanação, no mesmo nível de olhar dos discípulos de Jesus. Rostinho dela do lado do Criador. Ela não ficou no chão, ela não ficou olhando para cima. Ela ficou no colo de Jesus, olhando para aqueles homens na mesma altura. Interessante como que Lucas e Marcos frisam isso. E aí no versículo 3, Jesus afirma que se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, se nós não confiarmos humildemente no Senhor, como uma criança confia,
nós não teremos parte no reino dele. Nós nem entraremos no reino dele. E aí do versículo 6 em diante, Jesus faz uma série de advertências. Curioso isso, ele está falando sobre a humildade da criança, ele está com a criança no colo, e do versículo 6 em diante ele começa a fazer várias advertências severas com relação ao cuidado que a gente deve ter com as crianças. Eu sei que muitos teólogos, muitas pregações, a gente usa essa passagem para falar dos pequeninos na fé, mas Jesus está falando literalmente com relação às crianças. Literalmente. Vi em vários estudiosos já afirmando isso. Jesus está falando nesses versículos com cuidado que a gente tem que ter com as crianças. Versículo 6, preste atenção. E o pessoal que esteve lá em Israel viu o que é uma pedra de moinho. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aqui pequenino é literalmente criança. Jesus está falando para os seus discípulos. É preferível vocês pegarem essa pedra pesada, gigante, amarrar no pescoço, se lançar nas profundezas do mar, tendo a certeza que ninguém vai conseguir resgatar vocês, do que vocês promoverem o mal, a maldade contra essas crianças. Nesses dias de tanta negligência, de tanto abuso e violência contra as crianças, a gente deve levar esse aviso de Jesus a sério. Jesus está literalmente afirmando que é melhor amarrar uma pedra super pesada ao pescoço, se lançar ao mar, sem a possibilidade de sobreviver, do que fazer uma criança, por exemplo, acreditar que ela foi esquecida por Deus. Jesus está falando isso. E aí no versículo 7, 8 e 9, o discurso vai ficando ainda mais incisivo. Jesus deixa claro que nenhuma tragédia que nos atinja oferece justificativa para o terrível pecado de fazer mal para outras pessoas, principalmente para fazer mal às crianças. Não existe nenhuma desculpa. Eu fui traumatizado. Você não sabe como que eu vivi. Não existe nada nesse mundo, nem os decretos de Deus, que nos justifiquem, nos deem a desculpa de promover o mal contra a vida de alguém, ou de promover o mal, principalmente contra a vida das crianças. E aí Jesus está falando, é melhor vocês se mutilarem, dá seu jeito, é melhor vocês fazerem mal ao próprio corpo físico de vocês, mas não façam mal a ninguém, principalmente às crianças. E aí ele vem falando, é melhor vocês entrarem no reino dos céus mutilados fisicamente, do que inteirinho, bonitinho, no inferno. E ele vai falando, é inevitável que essas coisas aconteçam. Isso vai acontecer. Isso que choca, que deixa a gente indignado, isso vai acontecer. Nós não temos ideia do estrago que o pecado fez e continua fazendo na vida dos seres humanos. O mundo só piora. Desde a queda em Gênesis 3, somos cada vez menos humanos. Mas aí Jesus adverte, ai daquele por meio de quem essas coisas acontecem. Ai de quem estiver fazendo isso. E aí no versículo 10, Jesus encerra aquele assunto com os discípulos sobre quem é maior ou menor no reino dos céus, reforçando sua advertência inicial em relação ao cuidado que a gente deve ter com as crianças. Versículo 10. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Ele ainda está com um menino no colo, com a criança no colo. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Aqui, irmãos, é importante vocês entenderem. Longe de Jesus promover aqui uma doutrina sobre anjos da guarda, o que Jesus está ensinando no versículo 10, e lembre que ele ainda está com a criança nos seus braços, é que as crianças desfrutam de uma importância, de um cuidado especial da parte de Deus. É isso que Jesus estava querendo falar para aqueles homens. Deus tem uma atenção, um cuidado, um amor especial com as crianças. Então não as despreze. Que lições, irmãos, nós podemos extrair desse texto sagrado e dessa tragédia que aconteceu com o menino Juan? Que lições que a gente pode tirar para a vida da gente? Primeira lição, a principal lição do texto sagrado que eu desejo que vocês guardem é: Jesus ama as crianças. Jesus ama as crianças. O mundo não. O príncipe das trevas não.
Tem muito pai e mãe que não ama, mas Jesus ama. Jesus ama as crianças. Ele decidiu vir ao mundo em forma de criança. Ele as constituiu como referência de como devemos nos relacionar uns com os outros e referência do reino. Elas são nossos mestres no que diz respeito a nos ensinar como que a gente deve se relacionar com Deus e uns com os outros. Ele deixou instruções claras nas Escrituras para os pais, para os discípulos, para a igreja, de como a gente deve cuidar dessas crianças. Jesus nunca esqueceu e jamais se esquecerá dos bebês que foram cruelmente abortados, das crianças abandonadas, maltratadas, violentadas por nossa humanidade. Jesus nunca esqueceu dessas crianças. E Jesus fará com que todos os que semearam mal na vida desses pequeninos bebam o cálice da ira de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Também não tenho dúvida que Jesus ama as crianças. Guarde isso no seu coração, tenha essa certeza. Toda vez que você ouvir uma tragédia como essa, tenha essa certeza. Jesus não esqueceu, não esquece dessas crianças. Jesus as ama. Segunda lição que a gente pode guardar agora, olhando para a tragédia que ceifou a vida do pequeno Juan. Sem Jesus, facilmente viramos monstros. Sem Jesus, podemos virar monstros. As duas assassinas do pequeno Juan são filhas de Adão e Eva. Aquelas mulheres são irmãs de Caim. E todos aqui nesse auditório, enquanto seres humanos, são irmãos dessas assassinas. Temos o mesmo DNA da queda correndo no nosso sangue. O mesmo. A única razão, a única força nesse universo que me impede de cometer atrocidades ainda maiores que essas mulheres é a presença de Jesus na minha vida. Sem Jesus na minha vida, o que sobra é monstruosidade, os efeitos da queda, as consequências da queda. Sem Jesus, o que sobra na gente é caos e tragédia. Sem Jesus, qualquer pessoa aqui nesse auditório é capaz de cometer monstruosidades contra o próximo ainda maiores. O que essas mulheres fizeram contra o Juan atestam a veracidade da Bíblia. Sem Jesus, somos as criaturas mais miseráveis na face da terra. Somos um vírus que destrói a própria criação. Somos um vírus que destrói o corpo hospedeiro. E que a qualquer momento pode promover algo de ruim contra a pessoa que está aqui do nosso lado. Se Jesus não redirecionar a nossa humanidade, se Jesus não redirecionar os nossos afetos, o nosso juízo, facilmente viramos monstros, antropofágicos, homicidas, insensíveis. É Jesus quem afirma isso, meus irmãos. Você está com a Bíblia aberta em Mateus? Por favor, vai para o capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Pois do coração do ser humano saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Guardem isso. Só nos tornamos seres humanos de verdade, à imagem e semelhança do nosso Criador, se o Filho do Deus vivo estiver vivendo de verdade no nosso coração. Amém? Só assim que a gente tem a chance, a oportunidade de virar ser humano. Sem Jesus, a gente vira monstro com facilidade. Qualquer um aqui nesse auditório. Terceira lição que essa tragédia que ceifou a vidinha do Juan me ensinou, e uma lição que proclama ao universo que Jesus está às portas, meus irmãos. Jesus está às portas. Amém? Jesus não só está voltando, ele está chegando, aleluia, é diferente, aleluia, ele está chegando, ele está às portas. Em Mateus 24, Jesus está falando para os seus discípulos sobre o fim dos tempos, sobre a sua volta, e aí Jesus estabelece uma lista de acontecimentos sobre o fim dos tempos, que ao se cumprirem, confirmarão a proximidade da sua volta. E que coisas são essas? Por favor, avança agora Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6. Isso, barulhinho de página. Como é bom esse barulhinho de página, né?
Hoje é só dedo escorregando para um lado e para o outro da tela, mas ainda tem os nostálgicos aí, ó. Olha lá, Carlito. Mateus 24, a partir do versículo 6. Que coisas são essas que Jesus lista e que atestam a sua volta, a sua proximidade? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Deixa eu pular um pouquinho. Então eles, o mundo que odeia Jesus, os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, estamos vivendo a última hora. Estamos vivendo isso. Tudo isso que está acontecendo à nossa volta, Jesus falou, é bíblico. A Bíblia só fala a verdade. Amém? As tragédias só se multiplicam em nosso planeta. Os cristãos já são odiados e perseguidos em todo o mundo, seja num grau maior ou menor, em todo o mundo a gente sofre perseguição. A verdade é que ninguém nesse mundo gosta da gente. Desculpa falar isso para você no domingo à noite. Ninguém que ama o mundo gosta da gente. Ninguém que ama a sabedoria do mundo gosta da gente. Mesmo com a pregação do Evangelho nos 4 cantos desse planeta, o amor de quase todos já se esfriou. Esse caos universal é um sinal profético da volta de Cristo. Aleluia! Jesus está às portas. Toda vez que eu leio, tenho ciência de uma notícia dessa, eu tenho a certeza disso. Você já sabe onde passará a sua eternidade? Você já sabe onde passará a sua eternidade? Às vezes tem gente que entra aqui querendo resolver um problema que está vivendo hoje. Amém, é lícito. Mas, queridos, a gente tem que saber onde a gente vai passar a nossa eternidade. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. O tempo onde isso não será mais possível está às portas. Tenha certeza disso. E aí, diante dessas lições, que ações devemos colocar em prática na nossa vida no pouco tempo que nos resta aqui nesse planeta? Primeira aplicação, meu irmão. Arrependam-se e santifiquem-se. Primeira aplicação. Arrependam-se e santifiquem-se. Se você não tem certeza de que teve um encontro real com Cristo, se você não tem certeza de onde você vai passar a sua eternidade, meu irmão, arrependa-se. Arrependa-se da sua vida longe de Jesus. Arrependa-se da sua vida vivida segundo os seus achismos. Se você não tem certeza de que Jesus vive em você de verdade, é para você a palavra do apóstolo Pedro, proclamada em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependa-se. Reconcilie-se com o seu Criador, arrependa-se de sua existência longe de Jesus. Só saia daqui hoje à noite com a certeza de que você se reconciliou com Jesus, amém? Não desperdice esse momento. Sem Jesus, somos apenas uma ameaça constante para nós mesmos e para as pessoas que estão perto da gente. E você que já é cristão, que está aí falando, pô, Marcão, essa palavra aí não serve, essa aplicação não serve para mim. Ah, não? Então santifique-se. Você já se arrependeu? Tem certeza que Jesus mora dentro de você? Então santifique-se. Se esforce, busque isso diariamente. Uma vida humilde, santa, coerente com a fé que você diz ter em Jesus. Santifiquem-se. Busque, pratique os ensinamentos da palavra de todo o seu coração. Não fique de fora do grupo de leitura bíblica, não fique de fora do fim de semana de treinamento. Não fique de fora das oportunidades de você ser exposto à palavra de Deus, que é o que nos santifica. Arrependam-se e santifiquem-se. Amém? Segunda aplicação. Meu irmão, se Jesus está às portas, ore sem cessar.
ore sem cessar. Oremos pelo nosso país, oremos pelos nossos governantes, oremos pela justiça, para que a espada do Estado atinja os malfeitores com rapidez e precisão. Oremos também para que as crianças desse país sejam de alguma forma protegidas, que o Senhor tenha misericórdia de todas elas e livre-as desses adultos monstruosos. A gente precisa orar, meu irmão, por isso. Que o Senhor livre-as da ideologia de gênero, que o Senhor livre-as dos abortos, que o Senhor as livre da homo-opressão. Oremos também para que Jesus nos livre de nossos maus caminhos, que Jesus nos proteja da loucura do nosso coração. E por mais difícil que seja, preste atenção, a gente precisa orar pelas duas assassinas do Juan, para que elas tenham um encontro real com Cristo, ainda nessa vida. Que todo mundo vai se encontrar com Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas a minha oração é para que elas tenham um encontro com Cristo antes desse momento, do momento do juízo. Mas isso também não nos exime de, ao mesmo tempo, orarmos para que o Estado faça parte dele, promova a punição devida e coíba cada vez mais o avanço do mal. Essa é a função principal do Estado. O Estado se distrai com uma porção de coisa que Deus não chamou ele para fazer. A função principal do Estado é coibir o avanço do mal. É punir quem pratica o mal com severidade. E esse gestinho aqui não é à toa, não. É literal. Depois, se você quiser saber como que Jesus manda tratar os assassinos, conversa comigo depois do culto, que é outra pregação. Mas alguém poderia pensar, mas por que orar? Jesus não falou que tudo vai piorar mesmo? Tudo está acabando, para que a gente vai orar? O que adianta orar? Nós oramos porque Jesus mandou. Servo faz o quê? Obedece, aleluia. Como é bom ouvir a igreja tendo consciência disso. Nós oramos também para não virarmos monstros. A oração mantém a gente afinado com o Senhor. A oração mantém a gente ligado com o único que é capaz de nos manter humanos. Então, meu irmão, ore sem cessar. Amém? Ore sem cessar. Uma distração, um vacilo, um descuido, e coisas terríveis podem sair do nosso coração. E além de orarmos, a oração, termina com a ação. É importante a gente agir. A terceira aplicação é: não despreze os pequeninos. Não despreze os pequeninos. Preste mais atenção nas crianças à sua volta. Não as despreze. Dê atenção especial àquilo que Deus mantém em autoestima. Esteja sempre atento, meu irmão. Ouviu esse som do céu, o som das crianças? Esteja atento. Esteja ligado. Sejamos nós os anjos da guarda dessas crianças que Deus tem colocado perto da gente, independente se é ou não nosso filho. É criança, Deus as tem em mais autoestima. Se Deus as ama, eu quero amar também. Amém? Quero fila lá no Oceânica Kids, querendo servir lá o ministério. Sejamos os anjos da guarda para essas crianças. Quantos Juans podem estar na nossa volta? Quantos Juans podem estar à nossa volta? E vá além, meu irmão, por amor aos pequeninos, boicote artistas, boicote líderes religiosos, boicote emissoras, músicos, museus, escolas que aceitem ou promovam a ideologia de gênero. Boicote, corte o tubo de oxigênio, corta tudo, corta qualquer tipo de relação com essa gente. Amém? Corte qualquer tipo de relação com gente que apoia o aborto, com gente que apoia outras monstruosidades que são feitas contra as crianças. Também é a nossa missão como cristãos a gente proteger qualquer criança de qualquer forma de mal. Jesus ordenou, não as despreze. Faça isso tudo para a glória de Deus, amém? Isso te manterá humano, a imagem e semelhança de Cristo. Eu quero concluir dizendo que eu fiquei pensando esse mês nessa tragédia, nesse crime hediondo. Se eu pudesse falar algo para o menino Juan, o que eu falaria para ele? Em primeiro lugar, eu ia pedir perdão. Porque a gente falhou como humanidade, a
A gente falhou como sociedade, a gente falhou como civilização, a gente falhou como vizinho. A primeira coisa que eu ia fazer era pedir perdão. Nenhuma criança no mundo deveria passar por isso que essa criança passou. Em segundo lugar, eu falaria para o Juan que Jesus nunca esqueceu dele. Eu falaria, Juan, Jesus nunca te esqueceu. E em seguida eu ia ler para ele a passagem que está em Isaías 49, versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus inspirou Isaías a escrever isso, pensando em todas as crianças que sofreriam mal da nossa humanidade. Jesus jamais se esqueceu do Juan e de qualquer outra criança que a gente conheça. E nem de você que está aqui essa noite e que por causa dessa pregação lembrou das dores que a relação com seu pai e com a sua mãe possam ter produzido na sua vida. Para você que tem lembranças ruins do seu relacionamento com seus pais, eu quero ler também o que está registrado na palavra de Deus, no Salmo 27, versículo 10. Ainda que abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém? Então, meu querido, se você, por acaso, algum dia, sofreu algum dano do seu pai e sua mãe, o Senhor te acolhe, o Senhor te abraça, o Senhor é contigo. Esse é o nosso Deus, aquele que não deixa um só para trás. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo seu amor, Senhor. Obrigado por nos acolher, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dessa nação, Senhor. Por favor, proteja as nossas crianças, os nossos jovens, da sabedoria desse mundo, Senhor, da maldade desse mundo, Senhor. Console os parentes que de fato amavam o Juan. E, Senhor, muda a história da nossa nação, Senhor. Muda a gente, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos braços, para a gente ajudar os aflitos, Senhor, principalmente os pequeninos. Pai, obrigado por ter entrado na nossa história, ter livrado a gente do mal. Obrigado pela salvação, Senhor. Mantenha a gente perto do Senhor, como igreja, como irmãos, como ovelhas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.